Olá, um bom dia para você. Contribuintes que fizerem doações a projetos de pesquisa científica e tecnológica poderão ter dedução no imposto de renda, assim como funciona com as empresas. É o que prevê um projeto de lei na pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia. O modelo é adotado nos principais países desenvolvidos. Doações a universidades financiam parte dos gastos com pesquisas científicas. As melhores universidades, que são as mais desejadas no mundo, elas têm programas de doação bastante fortes, né, que muitas vezes representam 30% a 40% do seu orçamento. Então, esse ano, para você ter ideia, as 3 grandes universidades norte-americanas, como Stanford, Harvard e Columbia, somadas tiveram mais de 3 bilhões de dólares em captação de fontes de doação. No Brasil, muita gente quer doar dinheiro para universidades, mas o receio do mau uso dos recursos e a burocracia são os principais motivos para não tomarem a iniciativa. Para incentivar a cultura no país, um projeto de lei em debate no Senado permite deduções de pessoas físicas no imposto de renda para quem fizer esse tipo de doação. Está na Constituição. É dever do Estado promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. O principal argumento do autor da proposta é que o crescimento tecnológico é fundamental para o desenvolvimento econômico e social. E esses investimentos, eles são regiamente aplicados. Com isso, resulta benefícios expressivos para a nossa sociedade, né? Então, eu diria que o projeto tem um escopo extremamente social, mas, acima de tudo, é no sentido de desenvolver essa capacidade, essa expertise dos nossos cientistas, que precisam tanto de recursos para as suas instituições. Nós somos hoje o 13º país em artigo científico. O que nós temos agora, o desafio, é transformar este conhecimento em geração de emprego, em produtos, em patente. Nós temos muito conhecimento. Nós temos muita criatividade, o brasileiro é muito criativo. Agora, precisa de recursos, não dá para fazer educação de qualidade, pesquisa de qualidade só com discurso. Os melhores virologistas do mundo que estudam vírus somos nós. Quando apareceu a chikungunya, todo mundo, os Estados Unidos, tudo que existe de estudos é nosso. Nós temos os recursos humanos. E sim, por que não deduzir do imposto de renda e investir na ciência e tecnologia? A cada real que você investir na capacidade cognitiva, na capacidade de trabalho das pessoas, você vai ganhar 10, 100 reais lá na frente. Segundo a proposta, os limites de dedução permitidos seriam os mesmos para gastos com educação do contribuinte e de seus dependentes, que hoje é de até R$ 3.561,50. Para o autor, as perdas de receita serão compensadas. Ora, a renúncia fiscal, mas que paralelamente, ela está investindo no incentivo a esses projetos de geração de grandes projetos de interesse nacional na área de ciência e tecnologia. Na opinião de alguns senadores, apesar de o projeto ser válido, é preciso ter cautela levando em consideração o contexto financeiro atual. Num contexto em que a soma das renúncias fiscais do governo federal já ultrapassa 330 bilhões de reais neste ano, e se somarmos estados e municípios, isso deve chegar em 550 bilhões, sem qualquer avaliação de custo-benefício, eu acho que é uma temeridade. Nós só precisamos olhar que o Brasil está sofrendo um ataque neste momento à nossa estrutura social, que se consolida a partir do sistema de seguridade. 4 ministros são aguardados para debates nas comissões do Senado nesta semana. E quem vai nos trazer essas informações é o repórter da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno. Bom dia, Tiago. Bom dia, telespectadores. A Comissão de Infraestrutura recebe na terça de manhã o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Na quarta-feira, é a vez da Comissão de Assuntos Sociais receber outro ministro, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Na quarta-feira também, pela manhã, a Comissão de Constituição e Justiça ouve o ministro da Justiça,
Sérgio Moro. Ele vai falar sobre o pacote anticrime enviado a ele ao Congresso Nacional, além de outros assuntos. E na quarta-feira de tarde, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comparece à audiência pública conjunta das comissões de Assuntos Econômicos e de Direitos Humanos. A reforma da Previdência, claro, será um dos principais temas dessa audiência pública. Agora, Bruno, além das audiências públicas com os ministros, que projetos de lei podem ser votados? Bem, a Comissão de Assuntos Econômicos, ela tem na terça de manhã a possibilidade de votar um projeto que cria áreas especiais de desenvolvimento turístico. Essas áreas teriam regime jurídico próprio, benefícios tributários e ainda um procedimento simplificado de licenciamento ambiental. Já na Comissão de Educação, a pauta tem algumas propostas que tentam incentivar feiras de ciências no ensino médio e também concursos literários para a descoberta de novos talentos. E na quarta-feira de manhã, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária pode votar um projeto que tem o objetivo de simplificar a burocracia, tirar a burocracia para o pequeno produtor de queijo artesanal. Tiago. Ok, Bruno Lourenço falando ao vivo aí da Rádio Senado. Obrigado pelas informações. Bom dia. Uma audiência pública sobre Previdência e Trabalho com foco na economia vai ser realizada daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Foram convidados o economista-chefe do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, Clóvis Scherer, e o professor Eduardo Moreira, além de um representante da Secretaria Especial de Previdência do Ministério da Economia. Um encontro de coordenadores estaduais na semana passada em Brasília marcou o início do programa Jovem Senador de 2019. A cada 2 anos, os coordenadores estaduais se reúnem em Brasília para avaliar e trazer críticas e sugestões para o programa, que em 2019 chega à sua 9ª edição. A gente tem nos estados 2 representantes do Jovem Senador em cada Secretaria Estadual de Educação. As secretarias, elas são nossas parceiras, então a gente pede que eles indiquem 2 representantes para que sejam nossos interlocutores no estado junto às escolas. A gente reúne eles a cada 2 anos aqui para apresentar o regulamento, para apresentar as evoluções do projeto, os números, pedir o apoio, apresentar o regulamento e receber um feedback também, né? Receber sugestões, acompanhar como que está o andamento do projeto, o que é preciso fazer, como é que a gente pode evoluir. O programa Jovem Senador traz a Brasília, todos os anos, jovens estudantes de escolas públicas do ensino médio de todo o país. No ano passado, mais de 200 mil alunos apresentaram suas redações. Esses textos são analisados primeiramente nas escolas, depois nas coordenações estaduais e, finalmente, na coordenação nacional. Os vencedores, um de cada estado e também do Distrito Federal, passam a última semana de novembro em Brasília para vivenciar a experiência de ser um jovem senador, podendo apresentar propostas que, se aprovadas pelos senadores, podem até mesmo virar leis. Esse ano a gente começa a enviar os kits para as escolas participarem em meados de abril, então quem for aluno, professor familiar de estudantes de escolas estaduais, públicas de ensino médio, já começar a acompanhar que a partir de abril as escolas começam a receber o material para fazer a inscrição. E aí eles têm até agosto para entregar a redação escrita para concorrer na Secretaria Estadual de Educação. O ensino domiciliar está em crescimento no Brasil, mas a prática não é regulamentada e pode levar, inclusive, a processos criminais contra os pais ou responsáveis. No Senado, existem 2 propostas sobre o tema e o governo federal prometeu editar uma medida provisória sobre o assunto. Estudar em escolas não é a única opção de ensino. Apesar de no Brasil a prática do homeschooling, a educação domiciliar, não ser aceita, há muitas famílias que optam por essa modalidade de educação. A prática é regulamentada em mais de 60 países, como Estados Unidos, Canadá, Portugal, França, Reino Unido e Finlândia. Esse professor da Universidade de Brasília morou nos Estados Unidos, estudou o modelo de educação americano, mas faz ressalvas em relação à educação domiciliar. Vai ser extremamente seletivo, porque só pode entrar nesse programa pais que tenham condições de cuidar dos filhos em casa, mesmo que para isso eles contratem especialistas, né? Então não vai equalizar a oportunidade, vamos nos afastar mais ainda dessa expectativa popular de que a educação tem que
cuidar da desigualdade, diminuir a desigualdade e não exacerbar. Um programa desse vai exacerbar. Segundo a ANED, Associação Nacional de Ensino Domiciliar, em 2011 havia cerca de 360 famílias praticando o ensino em casa. Em 2018 já são 7.500, um crescimento de mais de 2.000% em 8 anos. Mas o que leva as famílias a tirarem seus filhos da escola? Em primeiro lugar, está o desejo de oferecer educação personalizada aos próprios filhos. Depois, vem motivos relacionados à fé da família. A má qualidade do ambiente escolar e do ensino oferecido também estão na lista, além da doutrinação ideológica. Quem optou pela prática garante que a socialização das crianças não fica comprometida e que os resultados alcançados pelos alunos que estudam em casa são superiores aos dos que vão para a escola. Mas os trabalhos científicos que são feitos em países que já estão há décadas com a educação domiciliar, eles mostram algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, os alunos educados em casa têm de 15% a 30% melhores resultados acadêmicos do que aqueles que estudam em escolas convencionais. No Brasil, o que nós podemos dizer? A gente ainda não tem uma casuística, mas nós temos pelo menos 100% de aprovação nas provas do governo, né? O ENSEJA do ensino fundamental, o ENSEJA do ensino médio. Eu tenho um testemunho disso na minha casa, minha filha foi aprovada no Enem, aos 16 anos ela entrou numa faculdade. Ano passado, o Supremo Tribunal Federal negou o reconhecimento da educação domiciliar por não existir regulamentação para essa prática de ensino. Mas uma das metas do governo Bolsonaro para os primeiros 100 dias de governo é apresentar uma medida provisória regulamentando o assunto. O texto será apresentado pelo Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos. É uma modalidade de ensino que é muito aplicada no mundo inteiro, em diversos países, com resultados incríveis, inclusive os índices no Brasil das famílias que estão fazendo homeschooling, os índices de aproveitamento dessas crianças, de avaliação, são extraordinários. E por que vem como Ministério da Família e da Educação? Não é só da família, porque é uma demanda das famílias brasileiras. As famílias estão querendo essa modalidade de ensino. Então, em conjunto com o Ministério da Educação. No Senado, há 2 projetos do senador Fernando Bezerra Coelho que tratam do assunto. Um deles deixa claro no Código Penal que não é crime de abandono intelectual ensinar as crianças em casa. O outro regulamenta a educação domiciliar, permitindo que as famílias possam adotar essa prática de ensino. Outros países que têm essa experiência convivem muito bem, dá a liberdade para aqueles pais, mães, pai que tem disponibilidade de tempo para educar o seu filho em casa, para prover a educação na sua própria casa, que ele possa fazer, evidentemente, com alguns critérios, né, de acordo com determinados procedimentos, para que se possa fazer uma avaliação e a criança não ter nenhum prejuízo na fase da sua formação. Vou me reunir com o ministro da Educação, que vem apoiando essa ideia, e penso que aqui no Senado a gente deva ter maioria para poder apoiar a educação domiciliar. Dar ao país uma legislação que intimide de fato a ocorrência de crimes ambientais. É com esse objetivo que foi aprovado recentemente pelo Senado um projeto que aumenta as multas e endurece as penas para empresas e dirigentes responsáveis por desastres como os de Mariana e de Brumadinho. O senador Randolfo Rodrigues, relator da proposta na Comissão de Meio Ambiente, espera que a Câmara dos Deputados agora também aprove as novas regras. Olá! Desde o ano 2000, 10 rompimentos de barragens tiveram consequências graves no Brasil. A média é de um desastre a cada 2 anos. O último foi o de Brumadinho. O Senado aprovou um projeto que altera a Política Nacional de Segurança de Barragens. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, que foi relator da matéria na Comissão de Meio Ambiente. Seja bem-vindo, senador. Olá, Renata. Prazer todo meu estar no argumento mais uma vez. Senador, de acordo com o relatório de segurança de barragens da Agência Nacional de Águas, o Brasil tem 31 órgãos fiscalizadores para mais de 24 mil barragens. Apenas 3% delas foram vistoriadas em 2017.
Se o poder público não tem condição de fazer a fiscalização de forma adequada, como aumentar a responsabilidade das empresas? Bom, veja, esse é o principal gargalo que nós temos no Brasil. Estivemos há pouco tempo com o presidente da Agência Nacional de Mineração e palavras dele. Ele mesmo relatou para nós que tem 8 técnicos para fazer a vistoria de 769 barragens de rejeito de minérios. O número que você relata é das barragens de barragens em geral. Barragens para irrigação, barragens para hidrelétrica, barragens... De rejeito de minério temos 769. Ou seja, só para rejeito de minério, mesmo que seja só para rejeito, nós não temos o número de técnicos bastante. Mas como é que ocorre em outros países? O que é que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos? O poder público pode não ter o número de técnicos suficiente, mas a legislação é rígida para aquela empresa que cometer o crime ambiental. Por isso, é isso que impede o cometimento do crime. Então, foi esta a ideia que nós objetivamos quando aprovamos o novo marco regulatório do Plano Nacional de Segurança de Barragens. Atualmente, a legislação não é suficiente para coibir os crimes ambientais, senador? Essa é uma legislação recente. Pois é, deixa eu lhe dizer uma coisa. Hoje, a maior multa aplicada por um crime ambiental ocorrido no Brasil, a maior multa aplicada é de 50 milhões de reais. A maior multa aplicada. A multa chega de ser de 3 mil reais a 50 milhões de reais. Para você ter ideia, no caso de Brumadinho, que você começou falando agora, né? As informações dão conta que a Vale, uma semana antes do crime cometido, uma semana antes, omitiu dados sobre a segurança de barragens à Agência Nacional de Mineração. Por essa omissão de dados, sabe qual é a pena da Vale? Uma multa de 3 mil reais. Era essa a pena da Vale. No novo marco regulatório, isso vai ser diferente. Para esta mesma omissão, a multa vai passar a ser 10 bilhões de reais. 10 bilhões. Bilhões, não é meio termo, eu não errei o número, não. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. 10 bilhões de reais. Nós ampliamos a maior multa aplicada hoje no Brasil, é de 50 milhões, ampliamos para 10 bilhões de reais. Isso é uma das mudanças que nós estamos trazendo no novo marco regulatório. Outra novidade que estamos trazendo é o seguinte: hoje, a maior pena a ser aplicada por alguém que der causa a crime ambiental com resultado morte, ou seja, que matar pessoas em decorrência do crime ambiental, é uma pena de regime de semi-reclusão, que vai no máximo até 6... Semi-aberto. Semi-aberto. Vai no máximo até 6 a 8 anos. Pois bem, nós introduzimos um dispositivo no novo marco regulatório, estabelecendo que aquele que responde por crime ambiental com resultado morte, ou seja, que der causa à morte de pessoas, como é o caso de Brumadinho, né, como foi o caso de Brumadinho, como foi o caso de Mariana, responderá como homicídio qualificado. Responderá como crime hediondo, como homicídio qualificado. Isso, pelo menos, triplica a possibilidade da pena. Nós estamos partindo do seguinte pressuposto: nós temos que agravar as penas para inibir, intimidar que o crime venha a ser cometido. Senador, após o desastre de Mariana, o Senado criou uma comissão especial que se dedicou ao tema. O presidente foi o senador Antônio Anastasia, o relator foi o senador Ricardo Ferraz. O desastre havia sido em Minas Gerais, a empresa responsável, a Samarco, era no Espírito Santo e o relatório continha recomendações que não foram adotadas, o Congresso não tratou isso. E depois ainda teve a Comissão de Desenvolvimento Regional, sim, que apresentou como política pública avaliada a Política Nacional de Segurança de Barragens, e também com várias recomendações. Esses projetos não andaram no Congresso Nacional. Então, por que o senhor avalia que... Como resultado da comissão especial que você citou, resultou o projeto de iniciativa do senador Ricardo Ferraz. É este projeto... Que alterava a Política Nacional de Segurança de Barragens. A Política Nacional de Segurança de Barragens. Uhum. Foi a partir desse projeto que nós relatamos uma proposta advinda também da senadora Leila, uhum, né, da senadora Leila. Nós incorporamos o texto do senador Ferraz, o texto da senadora Leila, com mais
algumas emendas que trouxe na Comissão de Meio Ambiente e outras emendas do senador Anastasia. Do resultado desse projeto, nós temos um projeto que agora vai para a Câmara. O erro cometido na legislatura anterior foi que o projeto original do senador Ricardo Ferraz não foi votado aqui e não foi para a Câmara. A palavra agora sobre essa matéria está com a Câmara dos Deputados. Veja, é um projeto que estabelece como crime hediondo o crime ambiental com resultado morte, caso de Mariana, caso de Brumadinho. É um projeto que aumenta a maior pena a ser aplicada de 50 milhões para 10 bilhões de reais. É um projeto que, entre outras coisas, afasta liminarmente os diretores daquelas empresas, os responsáveis por aquela empresa que deram causa ao crime ambiental. No caso da Vale, se essa lei, se esse projeto que nós aprovamos aqui já estivesse valendo, todos os dirigentes da Vale, ao invés de virem aqui na Câmara dos Deputados, como veio o presidente da Vale, tripudiar sobre as vítimas de Brumadinho, ele teria sido afastado liminarmente e já estaria preso, né? O que ocorre é que no Brasil nós não temos uma legislação adequada. Nós estabelecemos agora, nós aprovamos agora no Senado, e agora esperamos a palavra da Câmara, uma legislação que está nos padrões das legislações mais rigorosas do planeta em relação a crimes ambientais. Uma legislação que assemelha-se muito à legislação americana. Veja, nos Estados Unidos, tal qual no Brasil, a fiscalização é pequena. Só que a diferença entre nós e os Estados Unidos é que lá as leis são tão gravosas que o cometimento de crime é inibido por conta da força da legislação. A Vale, responsável pelas barragens que se romperam em Mariana e Brumadinho, é o segundo maior empreendedor do país, né? São 175 barragens, perde apenas para o DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras contra a Seca. E hoje a sociedade não tem nenhuma garantia que tanto a Vale como os outros empreendedores de barragens trate adequadamente o risco de ruptura de uma barragem. O senhor acredita que esse projeto, uma vez aprovado, convertido em lei, ele vai realmente... Sim, porque aí, a partir daí, nós teremos um instrumento de intimidação. Quem der causa, quem der risco a um crime do tipo de Brumadinho, do tipo de Mariana, quem não assumir a responsabilidade, por exemplo, no meu estado do Amapá, existe a barragem de Pedra Branca do Amapari, que foi abandonada pela maior mineradora do planeta, a Anglo América. Quem negligenciar em relação a isso, os dirigentes da empresa no Brasil, mesmo que seja uma empresa estrangeira, correm o risco de ir liminarmente para a prisão. A empresa tem que pagar uma multa de 10 bilhões de reais. Para você ter ideia, no caso da Vale, 10 bilhões de reais de multa é 10% de todo o patrimônio da Vale no mundo. Então, é uma multa que o peso da multa praticamente torna a continuidade da empresa inviável, né? Então, quem der causa a crime dessa natureza vai ter que arcar com as consequências do rigor da legislação. É assim nos países que tratam o meio ambiente com respeito. Não era assim no Brasil. Eu só quero esperar, veja, o Senado já cumpriu sua parte, já aprovamos tudo bem que tardiamente, nós deveríamos ter aprovado ainda ano passado, mas em 48 horas nós aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça e aprovamos na Comissão de Meio Ambiente. Agora a palavra está com a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados não pode negligenciar a apreciação dessa matéria. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Renato. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.